Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais um domingo. O Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos como igreja para prestarmos a Ele o nosso culto neste domingo. Vamos orar para nós iniciarmos esta manhã. Aleluia, Senhor Deus amado, Pai eterno, eis-nos aqui, mais um domingo reunidos como igreja do Senhor. Nós nos reunimos confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o intercessor, o mediador que nos representa junto a Ti, que hoje se encontra assentado à destra da majestade celestial e nos representa, ó Deus. Nós te damos graças por esta representatividade em Cristo, porque sabemos que só somos recebidos, só somos aceitos, porque estamos em Cristo. Pedimos agora a Tua bênção a este momento de culto, de escola bíblica dominical. Nós iremos ler, meditar, estudar a Tua palavra e pedimos, ensina-nos, ó Deus, que o Espírito do Senhor realize a boa obra em nós nesta manhã, que Ele nos guie em toda a verdade, que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele abra nossos olhos para contemplarem as maravilhas da Tua lei, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé verdadeira, que a Tua palavra, Deus, seja espírito e vida para nós, que nesta manhã ela nos vivifique, ela nos santifique para a glória do Teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, que nós possamos nesta manhã crescer um pouco mais no conhecimento de Cristo, na graça do Senhor. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meus irmãos, vamos aqui hoje dar continuidade à nossa série de estudos chamada Pequenos Grandes Pecados. E nós temos visto pecados que são tão presentes em nossas vidas, em nosso dia a dia. E o pecado de hoje, infelizmente, não é diferente. Ele também se encontra muito presente em nós. Se nós não vigiarmos, nós caímos nele mesmo, que é o pecado da murmuração. Murmurar, reclamar, queixar, resmungar, são palavras diferentes, mas que dizem respeito a uma mesma atitude, ao mesmo pecado. E nós veremos que a murmuração, ela é uma atitude desagradável, uma atitude reprovável aos olhos de Deus, e que quando nós olhamos e analisamos os momentos, as situações onde as pessoas murmuram, onde as pessoas reclamam, a gente percebe que ela é um sinal de descontentamento, de insatisfação, de ingratidão e, consequentemente, de falta de fé. Nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos que vão nos ajudar nesse entendimento e não tem como falar de murmuração e não falar do povo de Israel no deserto. Nós vamos ler aqui algumas passagens onde o povo de Israel se encontrava ali peregrinando no deserto de Sinai. E ali nós temos diversos momentos que a Bíblia nos traz onde o povo de Israel murmurou contra Deus. Então nós veremos esses momentos. E é interessante observar, que a murmuração que o povo de Israel expressou, nesses diversos momentos, elas vão expressar o que eu disse, que é uma demonstração
de descontentamento, de insatisfação, de ingratidão e de falta de fé. Mesmo Deus tendo libertado eles do Egito, com mão poderosa, com braço estendido, ter realizado ali diversos sinais, diversas maravilhas, ainda assim o povo foi um povo murmurante, um povo reclamão. Vamos então entrar aqui no primeiro texto bíblico, onde nós veremos isso. Abram por gentileza, livro de Êxodo, capítulo 15. Vamos ler aqui a partir do verso 22. Êxodo, capítulo 15, 22. Onde diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Então aqui o contexto é: o povo de Israel foi liberto do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, temos ali aquele episódio, né, onde o povo se depara com o mar diante deles, e Faraó e os seus exércitos vindo atrás, eles não sabem o que fazer, Deus dá ordem para Moisés, e o mar se abre, o povo passa, depois o mar se fecha, engolindo ali Faraó e seus exércitos. Então o povo, além das maravilhas, dos sinais que eles viram da parte de Deus no Egito, estava bem fresca na memória deles essa última maravilha, esse último sinal. Um mar se abriu diante deles para que eles passassem. E aí eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então o contexto aí é esse, né? O povo caminhou por 3 dias em um deserto, deu sede, porém eles olhavam e não viam nenhuma fonte de água para saciar a sede deles. Verso 23. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então eles estavam andando no deserto até que eles deram com uma fonte de água. Pensaram: opa, agora vamos matar a nossa sede. Aí quando eles provaram: nossa, é uma água que não dá para beber. É uma água amarga. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: e agora, Moisés, o que nós vamos beber? Olha o povo aí, ó. A gente andou por 3 dias, está todo mundo morrendo de sede, nesse sol escaldante, queimando nossas cabeças, queimando nossa pele. Está todo mundo aqui desfalecendo de sede agora. Você nos tirou do Egito, o que a gente vai beber? Murmuraram. 25. Então Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então essa daqui foi uma provação de Deus ao povo. Percebam, né, que diante de tudo aquilo que eles viveram, dos sinais, das maravilhas, da libertação de Deus, o poder de Deus manifesto a eles, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles já reclamaram, já murmuraram. E aí esse foi um episódio que Deus usou para poder provar o povo, para poder saber se o povo realmente estava crendo nele, se era um povo que estava confiando que o Deus que os tirou do Egito realmente os levaria até a terra prometida. Então percebam, né, que na primeira oportunidade o povo de Israel já murmurou, o povo de Israel já reclamou. É importante que nós leiamos esses textos e nos coloquemos no lugar, né? Se fosse eu ali, naquela situação, será que eu também não reclamaria? Será que eu também não murmuraria? Se fosse você, será que você também não murmuraria? Você vendo ali, você com sede, seu filho, sua filha com sede, o que você faria nessa situação? E é interessante ver a atitude positiva de Moisés, porque ele poderia se contaminar
com a reclamação, com o murmúrio do povo, mas não, ele clamou ao Senhor. E essa deve ser também a nossa atitude diante de uma situação difícil, diante de uma situação complicada, onde a gente não vê uma saída, onde a gente não vê uma resolução. Murmurar não vai resolver. Reclamar, ficar falando, ai, porque podia ter sido assim, e podia ter feito assim, mas se eu tivesse lá, mas se eu tivesse aqui, se fosse isso, se fosse aquilo, isso não resolve a situação. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que diante de situações difíceis, complicadas, temos que, acima de tudo, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, trazer a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, crendo que Ele vai dar a resolução. Outro texto bíblico, Números 11, vamos ler a partir do verso 1. Aqui também nós vamos ver uma outra situação do povo de Israel murmurando, reclamando. Livro dos Números, capítulo 11, a partir do verso de número 1. Diz assim: queixou-se o povo de sua terra. E queixar aqui é a mesma ideia de reclamar, de murmurar. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então percebam aqui como Deus se sente diante de uma murmuração. Deus se alegra? Não. Deus fica satisfeito? Não. Diz aqui, o Senhor acendeu-se-lhe a ira. E aí, diante da reclamação desse povo de dura serviço, de coração endurecido, Deus enviou ali um juízo sobre eles. Pegou fogo ali, as extremidades do acampamento foram consumidas. Verso 2: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Verso 3: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Então percebam aqui a nova situação, o novo motivo para eles reclamarem. Anteriormente era por falta de água. Agora eles queriam comer carne. E aí reclamaram. Verso 5. Aqui o povo de Israel lembrando, né? Lá da vida do Egito. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, olha o drama do povo, né? Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Aqui, Deus já tinha provido a eles o maná, né, que caía ali do céu para eles todos os dias, para eles se alimentarem. Só que o povo não estava satisfeito, né? Então percebam a ideia de insatisfação, a ideia de descontentamento. Deus deu a eles o maná para poder suprir ali a necessidade física de alimentação para eles. E eles estavam supridos. Só que eles queriam um cardápio variado, né? Eles tinham enjoado ali de comer o maná todo dia. Né? Trazendo para nós, é como se a gente comesse todo dia o arroz e o feijão. Aí todo dia, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz. Não, agora eu quero comer uma batata frita. Agora eu quero incluir um bife de frango. Agora eu quero incluir aqui um estrogonofe. Agora eu quero incluir aqui uma carne assada. Eles queriam um cardápio variado. Ou seja, descontentamento diante daquilo que Deus deu para eles. Aquilo que Deus deu para eles, que é o maná do deserto, era algo bom, era o que eles precisavam. Então eles tinham o que precisavam, mas aos olhos deles não era assim.
Verso 7. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Verso 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, mais uma vez aqui, uma atitude de reclamação, de murmuração. E Deus não viu com bons olhos essa atitude do povo. Novamente, a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. E aí, irmãos, como eu disse, eu trouxe até o momento esses dois episódios, essas duas situações, mas ao longo dos anos em que o povo de Israel esteve no deserto, foram várias vezes. Foram várias vezes onde eles murmuraram. E se nós nos aprofundarmos no texto bíblico, a gente vai ver que o Senhor, em todos esses momentos, teve ali a sua ira despertada e trouxe juízos sobre o povo. Vamos agora abrir lá em Números, no capítulo 14. E aí nós vamos ler um texto que é um texto muito interessante para nós, porque nós vamos ver nele o principal pecado do povo de Israel, que ali transformou toda a história deles. Qual que é o contexto aqui dos capítulos anteriores ao capítulo 14? 12 espias foram enviados para explorar a terra de Canaã. Então, Moisés e Arão escolheram ali 12 espias, um de cada tribo, para poder ir até a terra de Canaã, para poder explorar, para poder conhecer. Esses espias, eles tinham a missão de avaliar a terra e os seus habitantes, para preparar a entrada deles, a invasão deles lá naquela terra. E aí eles foram, e após 40 dias de exploração, eles retornaram ao acampamento de Israel e trouxeram ali os relatórios. Só que o relatório deles não concordava. 10 espias trouxeram um relatório negativo, um relatório de medo, e apenas 2 espias trouxeram ali um relatório bom, um relatório favorável, de ânimo. Os 10 espias, que trouxeram esse relatório negativo, eles perceberam, olha, a terra ela é fértil, ela mana leite e mel, porém os habitantes são fortes, a cidade é fortificada, os habitantes são muito grandes, nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, não conseguiremos vencê-los. E aí, com esse relatório negativo, eles espalharam o quê? O medo, o desânimo entre o povo. Eles dizendo, olha, nós não conseguiremos conquistar essa terra. Deus nos trouxe aqui para morrer pelejando com esse povo, porque olha para eles e olha para nós, é óbvio que nós vamos perder. A ideia na mente deles era essa. Por outro lado, 2 espias, Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório positivo, encorajando o povo a confiar em Deus, a avançar para tomar posse da terra prometida. E aí a reação do povo aos relatórios foi de desespero. Nessa ocasião aqui, o relatório negativo de 10 espias prevaleceu entre o povo de Israel. E aí, nesse momento, eles até expressaram a vontade de retornar ao Egito. Eles questionaram a liderança de Moisés e Arão e até a própria bondade de Deus. Eles pensaram, Deus nos trouxe até aqui para morrer. Nós não vamos vencer esse povo. E esse é o cenário que nos leva aqui ao capítulo 14, onde a situação entre o povo vai se agravar
E Deus vai responder à falta de fé do povo. Então, Números 14, vamos ler a partir do verso 26. Então, o povo reclamou, o povo murmurou. E no verso 26, depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então percebam, né, que aquilo que o povo sente no íntimo, pensa na mente, expressa através dos lábios, chega até Deus. Nosso Deus não é um Deus surdo, é um Deus que ouve. Ele ouve tanto as nossas orações, quanto as nossas murmurações também. Só que o grande problema, né, entre essas duas atitudes nossas é que muitas vezes a atitude de murmuração prevalece sobre a atitude de oração. E não deveria ser assim. Verso 28. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Verso 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então percebam aqui a ira de Deus, mais uma vez, se acendeu contra o povo. E esse povo que murmurou, que reclamou, dizendo: ah não, morreremos diante do povo da terra de Canaã, porque somos menores, porque somos mais fracos. Deus executou o juízo ali mesmo. Então, da idade de 20 anos para baixo, todos morreram. Toda essa geração, aliás, de 20 anos para cima, toda essa geração morreu. Toda essa geração foi ali recolhida pelo Senhor, a não ser Moisés, Arão, Caleb e Josué. Então percebam, irmãos, o grande peso que a murmuração tem. O grande descontentamento de Deus perante um filho dele que murmura, perante alguém que tem essa atitude de murmuração. E é interessante, né, que quando a gente vai analisar no hebraico, há algumas palavras para murmurar, para reclamar, para queixar. E dentre elas há uma palavra, né, e cada palavra é utilizada dependendo do contexto. E há uma palavra no hebraico que ela é utilizada em momentos para expressar a ideia de rosnar. Como se a pessoa, né, um rosnado de um cachorro, de um coiote, de um lobo, de um leão. Da mesma maneira, é a atitude da murmuração, ou de resmungar, né? Aquela pessoa que fica, nossa, eu não aguento mais, porque não aguento mais tal pessoa, não tenho mais paciência, não aguento mais essa vida, não aguento mais essa situação, e não sei o quê, e reclama de tudo. E infelizmente, muitas vezes nós somos assim. Nós estamos aqui analisando o povo de Israel, mas novamente, será que se fôssemos nós ali, será que nós não reclamaríamos também? Qual seria a nossa atitude? E aí, trazendo para o nosso contexto, hoje em dia, quando a gente para pensar, a gente percebe que nós reclamamos por coisas tão bobas, por motivos tão banais. Por exemplo, se está chovendo, reclama que está chovendo. Aí se está sol, reclama que está sol. Se está frio, reclama que está frio. Se o tempo está seco, reclama que está seco. Se é dia, reclama que é de dia, que não gosta de sair de dia, que não gosta de acordar cedo. Se é de noite, reclama que não gosta de sair à noite, que não sei o quê, que a noite é perigoso. Então, assim, se a gente for trazer, né, para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, em nossas vidas,
A reclamação, infelizmente, ela é bem presente em nós. E aí percebam, né, que o problema da murmuração não é a circunstância em si, não é a chuva, não é o sol, não é o tempo seco, não é o dia, não é o calor. O problema do reclamão, do murmurador, é ele mesmo. O problema está nele. Nada está bom para ele. Por isso que a ideia aqui de descontentamento, de insatisfação. Nada agrada ao murmurador, ao reclamador. Tudo para ele está ruim. E isso deve nos levar a repensar a nossa vida. Porque nós vamos ver mais à frente a atitude que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia exige de nós, cristãos, discípulos de Jesus, é o oposto da murmuração, é o oposto da reclamação. Nós vamos chegar lá. Vamos agora ler alguns versos no Novo Testamento. Abram aí, 1 Coríntios, capítulo 10. Aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 9. E aí aqui é o apóstolo Paulo dando aqui uma exortação à igreja de Corinto. Ele diz, verso 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui no verso 9, Paulo vai trazer também uma situação de murmuração do povo de Israel no deserto, onde nessa ocasião aqui Deus enviou a eles serpentes para os morder, para os ferir. Esse foi o juízo de Deus diante da murmuração do povo de Israel. Então Paulo diz aqui, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles do povo de Israel já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Percebam que a murmuração que o povo de Israel cometeu em diversos momentos no Antigo Testamento, o juízo que Deus trouxe sobre eles, Paulo diz aqui que essas coisas foram escritas, elas aconteceram, foram escritas, foram registradas para nos dar a advertência, para exemplo, para que nós aprendêssemos. E a verdadeira sabedoria em aprender consiste nisso. O aprendizado, a gente não precisa cair no erro para poder aprender. A gente tem que, fulano errou, você tem que aprender com o erro do fulano. Falar, ele fez isso, e isso desagradou a Deus, então eu não vou fazer isso. Então, todas essas histórias que nós lemos em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, estão ali registradas das ações de Deus, das ações de Israel contra Deus, das murmurações, das reclamações, do juízo de Deus, está registrado para nós hoje lermos como advertência para não agirmos igual. Então, se você tem o hábito de murmurar, se eu tenho o hábito de murmurar, nós devemos remover isso de nossas vidas. E aí no verso 12, Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ou seja, vigie, porque, você não é um murmurador hoje, mas persista
persevere, se esforce para continuar não sendo um murmurador. Porque a murmuração, ela contamina. Se você é uma pessoa que não murmura, mas você vive, convive, tem comunhão com um murmurador, as chances de você ser contaminado são altíssimas. Então a gente tem que vigiar nisso. Se você não murmura, glória a Deus, continue não murmurando. Se esforce para persistir em não murmurar. Outro texto, Filipenses capítulo 2. Vamos ler ali a partir do verso 14. Filipenses 2, verso 14. Novamente, Paulo dando aqui orientação, instrução à igreja de Filipos. Ele disse: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui, a ideia da murmuração era ali no trato, no convívio entre a comunidade de Filipos. Como toda comunidade, como todo ajuntamento de pessoas, é complicado muitas vezes a convivência, há choque de personalidades, um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra maneira. E aí, diante disso, acontecem as murmurações e as contendas, as divisões. Mas não deve ser assim. Em nós não devem haver essas atitudes de murmuração. Então, ele diz aqui: fazei tudo sem murmurações. Certamente, ele deu essa orientação aqui porque chegou a ele um relatório, alguém trouxe para ele que talvez um grupo de pessoas ali na igreja de Filipos estava murmurando porque não queria realizar tal obra, porque a igreja era X ou a igreja era Y, e aí murmuravam. Não deve ser assim. Então, por exemplo, se Deus atribuiu a mim a incumbência, o ministério de ensinar a palavra, eu tenho que assumir isso com bons olhos, de bom grado, receber e fazer isso sem murmuração. Né? Eu estou trazendo o meu exemplo, mas isso serve para todos vocês, em todas as áreas de nossas vidas. Seja o que você fizer na igreja ou fora da igreja, faça sem murmurar. E nós murmuramos, novamente, porque nós não compreendemos a ação, a providência de Deus por trás de nossas vidas. Porque se nós entendêssemos que a situação em que estamos, o trabalho que estamos, a igreja que estamos, a família que temos, é Deus quem nos colocou ali, nós vamos pensar: opa, Deus está por trás disso. Tudo que Deus faz é bom. Então eu não posso reclamar. Então eu não posso murmurar. Essa tem que ser a nossa atitude. E no verso 15 ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. O mundo já está cheio de murmuradores. Já está cheio de reclamões e reclamonas. Na igreja não deve ser assim. Nós devemos fazer diferença. Nós devemos brilhar como a luz em meio às trevas. Então vamos banir a murmuração aí de nossas vidas. Irmãos, eu digo isso, mas é óbvio, muitas vezes é difícil, não é fácil. Por quê? A murmuração é um pecado que ele está arraigado em nós. O pecado é inerente ao ser humano. Todos nós somos pecadores.
mesmo regenerados, mesmo possuindo o Espírito de Deus, realizando a boa obra da conversão em nós, se não vigiarmos, nós pecaremos. E a murmuração, quando ela entra, ela contamina tudo. Então, vamos aí ter cuidado. Outro texto bíblico, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler a partir do 10. Não, do 7. Primeira Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Verso 9: Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo, nos traz a exortação, a advertência contra a murmuração. Ele diz aqui: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus paira sobre nós. Ela se manifesta em nós todos os dias de nossas vidas. E diante dessa realidade, nós devemos ter uma vida de gratidão, uma vida de contentamento em Jesus Cristo. E é dessa maneira que nós vencemos a murmuração. Porque aí, diante de tudo que eu disse, pode ser que você tenha se visto como um murmurador. E aí você vai pensar: e agora? Como deixar de ser um murmurador, um reclamador? Então vamos aqui a algumas orientações. Quem é nova criatura em Cristo Jesus, ela tem o seu interior transformado e em constante transformação. É aquela ideia, né? Nós já somos transformados, mas estamos em constante transformação. A nossa conversão, a nossa santificação, ela é progressiva, ela é dia a dia, ela tem que ser crescente, um degrau após o outro. E diante disso, a nossa noção de moralidade, daquilo que é certo, daquilo que é errado, vai sendo ali conformado, alinhado segundo a palavra de Deus, segundo a ação do Espírito do Senhor em nós. Por isso, a importância de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de estudar a Bíblia. E a partir disso, o Espírito do Senhor vai agir em nós, vai operar em nós, vai nos mostrar: Bernardo, você tem sido um murmurador, você tem sido um reclamador. Você tem que abolir essas atitudes da sua vida. E aí, se a murmuração, ela é fruto, ela é resultado de um coração ingrato, de ingratidão, então a Bíblia nos ensina a sermos gratos por tudo. Então, uma forma de vencer a murmuração é ser grato a Deus por tudo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Paulo ensinou, Paulo ordenou aos Tessalonicenses: em
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muito claro. Em tudo dai graças. Bernardo, tô doente. Dê graças. Bernardo, fui demitido. Dê graças. Bernardo, a minha esposa me largou. Dê graças. Meu marido me largou. Dê graças. Estou com um problema X. Dê graças. Agradeça a Deus. Porque murmurar vai resolver o seu problema? Não vai. Eu, pelo menos, as experiências que eu tive com murmuração diante de problema nunca resolveu. Então, eu imagino que para você também não resolverá. Por que não seguir a orientação bíblica? Em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ponto. A explicação é essa. A vontade de Deus é que nós, seus filhos, sejamos gratos, independente da circunstância, independente da situação, se está bom, se está ruim, devemos ser gratos. Aí você pensa, Bernardo, é difícil. Sim, é difícil, mas se a gente não começar em algum momento, a gente vai continuar sempre no é difícil e nunca vai fazer nada. Então a gente tem que o quê? Ter atitude proativa. Lembram da exposição sobre a preguiça? Vencer a preguiça. Ter atitudes proativas. E uma delas é ser grato a Deus. Se a murmuração é fruto de descontentamento, então a Bíblia nos ensina a buscar o nosso contentamento em Cristo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6. Paulo disse: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O descontentamento, e aí consequentemente a murmuração, ela flui dos nossos lábios quando a gente não está satisfeito com a nossa situação, seja em que área de nossas vidas for. A área familiar está ruim, aí vem a murmuração. A área profissional está ruim, aí vem a murmuração. A área financeira está ruim, aí vem a murmuração. Sei lá, a área sentimental está ruim, não consigo arrumar ninguém, não consigo namorar com ninguém, casar com ninguém, ninguém me quer. Aí vem a murmuração. Não deve ser dessa maneira. O contentamento nosso deve estar em Cristo. Com emprego ou sem emprego, com família ou sem família, com namorado, sem namorado, com marido, sem marido. O nosso contentamento tem que estar no Senhor. Somente assim nós não seremos pessoas frustradas e reclamonas. A murmuração, conforme nós podemos perceber, ela é um dos pecados da língua. E Tiago nos ensinou que o fruto dos lábios é o resultado de um coração transformado, de um coração regenerado ou não. A nossa comunicação, aquilo que sai da nossa boca, pode honrar a Deus ou desonrar. Pode glorificar a Deus ou não. Pode abençoar o meu próximo ou causar também dano. Vamos ler lá Tiago, capítulo 3, a partir do verso 8. Tiago disse a respeito da língua: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, temos que definir
Ou vai fluir coisas boas ou coisas ruins do nosso interior, a partir dos nossos lábios. E isso daí é fruto de um coração regenerado ou não, de um coração transformado ou não. Não dá para chegar aqui domingo e dizer aleluia, glória a Deus, Senhor te louvo, e durante a semana amaldiçoar o próximo, falar mal do próximo, reclamar do próximo. Tiago diz, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Guardar a língua contra a murmuração e usá-la em palavras que glorificam a Deus é uma atitude importante no cultivo da piedade. Está claro, está definido. O cristão, ele deve perseguir a piedade. A piedade deve ser uma atitude nossa do dia a dia. E isso inclui não murmurar, vigiar nas palavras. As nossas palavras, nós, em Cristo Jesus, regenerados, transformados, tem que ser palavras amorosas, gentis, dadas em benefício e edificação dos outros, conforme Paulo ensinou em Efésios 4:29. Ele disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu imagino que a murmuração se inclua aqui na categoria de palavras torpes. Então não deve estar nos nossos lábios. Então não deve fazer parte da nossa realidade. Deve sair da nossa boca palavras que edificam, palavras que contribuem de alguma maneira ou outra, que transmita graça aos que ouvem. Só é possível vencer a murmuração estando em Cristo. Quando Ele é o nosso alvo de vida, quando Ele é o exemplo a ser perseguido, quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos em momento nenhum Ele reclamando, Ele murmurando de nada. Muito pelo contrário, Ele sempre dava graças a Deus. Ele tinha atitude de gratidão. Ele nunca murmurou, mesmo enfrentando perseguição, julgamento, humilhação, condenação, sofrimentos diversos e morte. Vejam, coisas grandes, situações grandes, e ainda assim ele não murmurou. Porém nós, diante de situações tão pequenas, murmuramos. Para superar a murmuração, a Bíblia aconselha a desenvolver uma atitude de gratidão, de contentamento, independentemente das circunstâncias. É necessário que nós, filhos de Deus, que nós confiemos na providência do nosso Pai e evitar falar mal das situações que surgem em nosso dia a dia. Diante dos problemas, das dificuldades, nós devemos buscar soluções construtivas que busquem resolver ali o problema. E aí, para levar-nos da ingratidão à gratidão, do descontentamento ao contentamento, a Bíblia nos ensina lá no Salmo de número 37. A partir do verso 4, o salmista ensinou: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele.
Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Esse é o ensinamento de Deus para nós vencermos a murmuração, nos agradarmos do Senhor, esperar nele, confiar nele, descansar nele, demonstrar gratidão a ele por suas obras em nossas vidas. Alguma pergunta, alguma dúvida diante do que foi dito? Não vale murmuração, hein? Só vale comentário positivo. Fiquei lembrando aqui de quem, os mais antigos aqui, que tiveram tempo de, na infância, assistir um pouquinho de desenho. Existia o desenho do Lippe e o Hard. O Lippe era um leão e o Hard era a hiena. E aí hoje se tem falado muito da síndrome de Hard. Porque o Hard, que era o personagem da hiena, ele era um murmurador por excelência. Tudo que acontecia, ele dizia, ó céus, ó vida, ó azar. E aí se fala hoje da síndrome de Hard, que muitos de nós sofremos com essa síndrome. Ou seja, tudo que acontece, tudo, exatamente tudo. Se eu fico rico, ó vida, ó céus, ó azar. Se eu fico pobre, ó vida, ó céus, ó azar. Se eu tenho uma igreja para congregar, ó vida, ó céus, ó azar. Se eu estou fora da igreja, ó vida, ó céus, ó azar. Então, talvez o povo de Israel sofreu da síndrome de Hard. Com certeza. E é uma síndrome de coração endurecido, e o pecado dos lábios. E nós, até hoje, talvez estamos sofrendo aí da síndrome de Hard. Ó céus, ó vida, ó azar. E é interessante que, você falou muito bem, e eu gostei muito, que quem tem esse convívio com pessoas desse jeito, acaba das duas uma, ou eles têm que deixar essa pessoa, ou então eles vão se tornar como ela. Porque é ruim, a gente ficar num ambiente convivendo com pessoas que sempre está ruim para elas. Tudo está ruim, tudo. Não tem nada que se faça que aquela pessoa vai falar assim, não, mas isso melhorou demais, que beleza. Sempre ela vai ficar, ó vida, ó céus, ó azar. Então ninguém tolera esse tipo de comportamento, tanto nos outros, imagina em nós mesmos, Nós temos que refletir realmente se somos murmuradores, se somos a hiena do desenho. É verdade, E que essa explanação de hoje possa nos levar a essa reflexão. O propósito é esse, irmãos. O propósito aqui não é de acusar ninguém de nada, mesmo porque eu me vejo nesses pecados que eu tenho trazido. E essa deve ser reflexão de mudança, de transformação para a glória de Deus. Amém? Mais alguma pergunta? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Pai amado, muito obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra. Ela é como o sol que brilha, que traz luz, que expõe aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E que nesta manhã o Espírito do Senhor possa agir em nós e nos dar essa consciência de pecado. Ajuda-nos a abandonar a murmuração, a reclamação, meu Deus. Ajuda-nos a termos um coração grato, um coração que possui o contentamento em Cristo, que busca ser como Cristo, que busca seguir o exemplo que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que é um exemplo de gratidão a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabemos, não é fácil, mas o Espírito do Senhor nos ajuda, o Espírito do Senhor nos auxilia, Ele opera em nós o querer e o efetuar,
Então, nesta manhã, que Ele nos desperte, que Ele nos toque, que Ele nos mova e nos leve, ó Deus, a viver uma vida de gratidão, de contentamento, abandonando a murmuração, abandonando a reclamação. Que nossos lábios sejam lábios gratos, lábios que louvam, lábios que bendizem, lábios que expressam a nossa gratidão em Ti, lábios que se agradam do Senhor. Que assim seja nossas vidas neste mundo, ó Deus. Ajuda-nos. Pedimos a Tua bênção ao restante dos nossos serviços nesta manhã, que o Espírito do Senhor nos guie, nos oriente para realizarmos o nosso culto para a glória do Seu nome, para que Cristo seja exaltado, para que por meio de tudo que for feito aqui, o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus. Nos dê a Tua bênção, fica conosco, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.